Legal. Boa tarde, pessoal aí. Agradecemos aí a audiência, ao pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Uma boa tarde a todos vocês. Iniciamos a partir de agora a primeira live aí, promovida pelo Selo Brasil Agro Sustentável, né? Falando sobre sustentabilidade no agronegócio. Bom, o Selo Brasil Agro Sustentável surgiu com o objetivo de fortalecer a credibilidade do agronegócio brasileiro perante as exigências nacionais e internacionais pela produção com responsabilidade social e ambiental. Desenvolvida pela renomada certificadora global Certification System, GCS, e apoio técnico da CS Ambiental, o Selo Brasil Agro Sustentável possui 3 níveis, ouro, prata e bronze, de certificação, que respeita a realidade de cada propriedade rural, permitindo uma constante evolução para que possam ser atendidos os critérios para outras certificações, inclusive. E para esclarecer muitas dúvidas que recebemos, nossa live de hoje contará com a presença de grandes especialistas e defensores do agronegócio brasileiro, para falar sobre as vantagens que se pode obter quando uma grande certificadora internacional homologa sua propriedade. O evento é gratuito e conta com o apoio institucional do Banco do Brasil. Eu sou Charles Santos, diretor da CS Consultoria Ambiental, e o Cleverson, né, que está nos acompanhando. Boa tarde a todos, satisfação em estar com vocês nessa live desse importante projeto para o setor do agronegócio. Sou diretor de operações da GCS Certificadora e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre como que funciona o selo e quais são os critérios de participação. Bom, então vamos apresentar o nosso time aí de participantes, né, e já cumprimentá-los. Em ordem aí, nosso querido Abel Fernandes, da Infinity Consultores e Associados. Boa tarde, bem-vindo, Abel. Na sequência, o Coronel Mauro Benedito de Santana Filho, secretário adjunto de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e coordenador de Desenvolvimento Sustentável no Conselho da Amazônia Legal. Boa tarde, Coronel, bem-vindo. Boa tarde, Coronel. Temos também uma dupla dinâmica aí do Banco do Brasil, Mônica Reis Simplício Valério, que é superintendente comercial de varejo do Banco do Brasil. Bem-vinda, Mônica, prazer aí. E Alexandre Castelo Branco Manhães Boixá, gerente de negócios do mercado de agronegócio do Banco do Brasil. Bem-vindo, Alexandre, obrigado pela presença. E, em breve, a nossa digital influencer do agronegócio, Camila Teles, defensora do agro, vai estar também participando com a gente. Pessoal, em nome da GCS Certificadora, é muito satisfatório promover esse tipo de programa de certificação. A GCS é uma certificadora com atuação a nível global e dentro do Brasil ela tem como uma premissa estratégica trazer a conformidade do agronegócio ou firmar isso de forma mais consistente. E em conjunto com a CS Consultoria Ambiental, consultoria especializada no segmento agro, queremos ajudar a promover essa questão da sustentabilidade para esse segmento econômico tão importante que é o agronegócio, confirmando ali o nível de sustentabilidade dos empreendimentos brasileiros. Tá? Bom, já dando início aí às primeiras tratativas, que vai trazer um assunto aí totalmente pertinente, talvez o mais comentado aí nas mídias sociais, aí atualmente no agronegócio, né? Nosso querido Abel Fernandes, né, que trabalha na Infinity Consultores e Associados, que é uma empresa de consultoria na área agrícola e de alimentos, atua no mercado de capitais, atendendo a inúmeras empresas e fazendas na área de alimentos, especialmente na área de gestão e reestruturação financeira, além de inovação de produtos, marketing, gestão e qualidade de processos e produtos. Ele vai nos contar aí, com certeza, né, sobre a preocupação dos investidores e investimentos com esse reforço, né, na credibilidade do agronegócio, o quanto isso pode contribuir para termos mais acessos a créditos e créditos em condições especiais. Então, esse tema abre aí através do Abel. Abel, fica com a palavra, toque aí. Muito obrigado a oportunidade de falar para todos aqui no Selo Brasil Agro Sustentável. Essa oportunidade está me sendo dada. Cumprimentar os colegas Mônica, Alexandre, o Coronel Mauro, lá do Ministério, e todos os demais participantes, e quem está aí dedicando um pedacinho do tempo do seu dia para nos ouvir, né? Um pouco de história. Eu sou filho de um historiador,
e a gente sempre cria um contexto histórico para falar da vida, né? Mas a gente trabalha nesse setor há muitos anos, sempre fazendo gestão, especialmente financeira, de negócios rurais. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, tive a sorte de me pós-graduar fora do Brasil, e nos últimos 2 anos, a partir de 2018, 2019, nós começamos a ser extremamente procurados por fundos de investimentos que gostariam de participar do agronegócio brasileiro. Quais sejam fundos nacionais, que às vezes já têm algum tipo de participação, ou fundos estrangeiros que gostariam de conhecer esse negócio que é tão falado e pelo qual nós somos tão competentes, e principalmente de saber como participar, né, em termos de atuação mesmo, né? Ou seja, como que a gente coloca capital no agronegócio brasileiro. E aí eu vou fazer só um divisor de águas entre mercado de capitais e o mercado financeiro, mas para ser simples, o mais simples possível. Mas, basicamente, o mercado financeiro ele te entrega dinheiro à vista e te cobra a prazo. Mas hoje nós estamos aqui com 2 colegas que são altamente especializados nisso do Banco do Brasil, e eu imagino que eu não preciso entrar nessa área. Então, vou me ater ao mercado de capitais, que é um pouco mais desconhecido do meio do agro, mas que, por outro lado, busca um espaço nesse segmento, porque, afinal de contas, nós representamos aí 30%, 33% do produto interno bruto do país. É um país realmente com uma pegada agrícola muito forte. E, voltando para a história, eu diria que em 2019 a nossa empresa teve mais frustrações do que sucesso nesse diálogo entre o mercado de capitais, que a gente carinhosamente às vezes chama de Brigadeiro Faria Lima, que é onde estão os fundos de investimento, muitos que a gente fala no nosso dia a dia, hoje já está aí nos nossos jargões, né? Muitos de nós, inclusive, já investimos em alguns, e que gostariam de participar desse mercado, mas que, por outro lado, conheciam muito pouco desse mercado. As primeiras frustrações se deram no campo das informações. O mercado do agro ainda precisa se preparar melhor para passar informações financeiras, né? O pessoal do Banco do Brasil aí deve estar bem habituado, né? Porque realmente não são todos os fazendeiros que estão ali com aquele controle gerencial, financeiro, aquele controle de informações necessários a qualquer investidor que entre no negócio. Do ponto de vista governamental, a gente também tem mudanças bastante interessantes acontecendo. Quer dizer, os governos, e o atual governo especialmente, convidando o mercado financeiro e empresas públicas para participar desse negócio, por uma questão muito simples, né? Se em 2020 a gente fez uma safra de 255 milhões de toneladas de grão, em 2021 a gente vai fazer de 266 milhões. E para isso é necessário dinheiro. Então, além do dinheiro que já são colocados nos planos safras e que são direcionados aos bancos públicos, o setor privado também vem sendo convidado a participar desse movimento, e um marco histórico eu considero ser, em 7 de abril de 2020, a assinatura da Lei do Agro, né? A Lei do Agro ela vem a regulamentar algum desses instrumentos que fazem com que o mercado de capitais possa participar desse jogo, ou desse cenário inteiro. Então, voltando à questão do mercado financeiro, né, empresta dinheiro à vista e recebe a prazo. O mercado de capitais trabalha com alguns títulos, né? Os títulos do agronegócio, que foram criados, e aí a lei do agro tem uma importância fundamental nisso. Ela cria, por exemplo, regulamento CRA e LCA, mas que se originam numa coisa que os produtores conhecem, que são as CPRs. E faz mais, cria um ambiente eletrônico, um ambiente digital, que desburocratiza a emissão dessas CPRs, e a partir de 1º de janeiro do ano que vem,
isso vem a ser um instrumento muito importante para a participação de outros fundos de investimento, de instituições financeiras, além das públicas, que já fazem isso com muita maestria e competência, mas que também querem participar desse negócio. Mas foram só essas associações? Não. Essas instituições financeiras, elas precisam de ter garantias, obviamente, tradicionais, que o mercado financeiro, o mercado de capitais está acostumado, que são números, né? Mas também precisa de ter garantias com relação à sustentabilidade. E aí, a sustentabilidade, que não é só a sustentabilidade, estão falando da primeira, talvez a primeira pedra, sustentabilidade econômica e financeira. Depois você tem a sustentabilidade ambiental. Então, o que acontece? Enquanto todo mundo pode olhar isso por um lado negativo, a gente que está lá no jogo, a gente sabe perfeitamente que se há um produtor rural no mundo capaz de produzir com sustentabilidade, esse produtor é o produtor brasileiro. Então, isso de forma alguma nos assusta. Mas no nosso varejo, ali no nosso dia a dia, alguns documentos são exigidos das propriedades quando elas vão buscar essas fontes de financiamento, né, que são os CRAs e etc. Então, a gente precisa de mostrar para esses fundos a viabilidade também ambiental das nossas propriedades, o que eu confesso que não é uma coisa difícil de se fazer. É muito menos difícil do que a gente imagina. E qual que é o mote disso? De forma alguma, uma instituição, seja ela financeira, seja ela da indústria de alimentos, quer associar a sua imagem a um possível problema ambiental, né? Então, esses ritos, que imagino que o pessoal do Banco do Brasil saiba descrevê-los com mais propriedade do que eu, também são exigidos pelo mercado de capitais. Ou seja, eu preciso de estar de acordo com a lei ambiental brasileira para solicitar acesso a esses capitais. Mas confesso que isso é uma coisa que estamos conseguindo vencer. Como disse, acho que o Brasil é um país que tem um produtor rural completamente preparado para atender essa demanda desses novos entrantes nesse mercado, do ponto de vista de capital. Então, quer dizer, a gente precisa de seguir as orientações do país, ou seja, a gente vai trazer empresas privadas para esse jogo de financiamento. Essas empresas têm algumas exigências. Elas são, recapitulando, exigências econômico-financeiras, exigências também na área ambiental. E aqui eu faço um link com o selo AgroSustentável Brasil. Por quê? Porque a gente demonstrar sob uma auditoria independente, principalmente de terceira parte, que eu estou falando lá da operação, né? Eu sou o José, que tem uma fazenda localizada em tal lugar, ele deseja financiar a sua produção, mas ele precisa, há uma exigência de que seja sustentável do ponto de vista ambiental. Então, eu acho que uma auditoria de terceira parte, um selo, são muito bem-vindos, ainda mais com essa conformação que o selo está vindo. Só para já levando aqui para o final da minha fala, eu acho que a gente fala muito sobre o meio copo vazio, mas eu gostaria de falar sobre o meio copo cheio. Como a gente atende inúmeros fundos de investimento, como disse, brasileiros e internacionais, também começaram a aparecer fundos de investimento que querem investir em programas sustentáveis do agronegócio. E eu vou usar o jargão do nosso meio, que é o meio do mercado de capitais, onde a gente fala que o fundo tem uma tese de investimento, ou seja, ele nos diz como ele quer investir. E esse ano, ainda em 2020, nós fomos procurados por dois fundos, um nacional e um internacional, cuja tese é muito interessante, e é a tese que a gente é capaz de entregar. O nosso país é completamente capaz de entregar essa tese. É o seguinte, olha, vamos aumentar a nossa produtividade em algumas áreas, com isso a gente diminui a pressão sobre determinados biomas. Então, assim, dando bastante nome aos bois, né,
Esse projeto é especificamente para o Cerrado brasileiro, que tem áreas extremamente, pastagens degradadas, etc. Quer dizer, se a gente entra numa propriedade dessa, levando produção de soja tecnificada, milho, produção de algodão, ou mesmo produção bovina tecnificada, como fazem aí no Paraná, com brilhantismo, o pessoal dos Campos Gerais, né? Você cria muito valor para esse negócio do ponto de vista econômico e você cria muito valor ambiental pelo aumento da produtividade dessas propriedades. Ou seja, eu diminuo a pressão sobre um determinado bioma, que é o bioma cerrado, nesse caso específico, em contrapartida com o aumento de produtividade. A gente, na pecuária, tem produtividades ainda muito baixas no país, às vezes precisa de 3 hectares para um animal, e a gente entende que com o aumento dessa produtividade, a gente conseguiria atender também essas exigências ambientais. Queria dar um dado, a gente está mais falando sem mostrar muita coisa, mas a Conab publicou esses dias, né, a projeção de safra de 2021, que é o que eu falei, 268 milhões de toneladas, contra 257 milhões de toneladas de 2009 a 2020, representam um aumento de 4,2% em termos quantitativos, e um aumento apenas de 1,3% do ponto de vista de novas áreas. O que significa isso? É óbvio, a gente está aumentando a produtividade. Então, assim, à medida que a gente aumenta a produtividade das nossas propriedades rurais, o atendimento às questões ambientais ela fica muito mais tranquila, né? Então, assim, o que eu queria deixar registrado é que o mercado de capitais ele procura um espaço para participar do agro, desse negócio tão grande e tão fabuloso que nós conseguimos construir com tanta competência ao longo dos anos. Somos capazes de fazer essa entrega com muita tranquilidade. O produtor rural brasileiro conhece muito bem a questão da sustentabilidade e, inclusive, é o maior prejudicado quando acontece algum tipo de acidente, porque efetivamente ele está ali no dia a dia. Se queima uma floresta, ou se ele perde uma nascente, o primeiro prejudicado é ele mesmo, né? Então a gente tem segurança e a gente entende que a questão da certificação é uma questão interessante, porque uma auditoria de terceira parte facilita ou facilitaria o diálogo entre esse pessoal que está querendo fazer inversões de dinheiro, de capital no nosso segmento, ter absoluta certeza de que isso está acontecendo. Fora a questão da certificação, nós já temos algumas obrigações legais que a gente precisa de cumprir, e essas obrigações legais também servem para o mercado financeiro, né, dos bancos, e servem para o mercado de capitais. Então, de uma forma geral, da nossa exposição é essa, quer dizer, acredito que é um desafio que somos totalmente capazes de entregar, tanto a sustentabilidade econômica e financeira, quanto a sustentabilidade ambiental. Muito obrigado. Obrigado, Abel, pelas palavras. É importante contextualizar o quão relevante foram os comentários dele referente ao mercado de capitais, uma vez que o mercado de capitais, em qualquer segmento, não somente do agro, ele analisa o risco de uma operação para poder definir o custo desse capital adjacente. Com base numa certificação por órgão de terceira parte que avalia questão econômica, questão de gestão social e ambiental, facilita para quem analisa o nível de risco do tomador de capital, o quanto ele está vulnerável ou não na sua operação, para poder, inclusive, oferecer taxas mais atrativas para aquele que faz a lição de casa quanto à sustentabilidade. Gostaria de comentar também que a personalidade, uma das personalidades mais influentes no país em relação ao agronegócio, Camila Teles, já está conosco. Boa tarde, Camila. Satisfação estar contigo aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês também, discutindo um tema tão importante e necessário aí para o nosso agro, né? Perfeito. Obrigado, Camila. Daqui a pouco teremos a Camila integralmente aqui falando conosco. Passamos agora a palavra para o colega
Alexandre, do Banco do Brasil, Alexandre Bochá, e vai agora contextualizar um pouco sobre como que o Banco do Brasil atua com base no que o Abel contextualizou em relação ao mercado de capitais ligados ao agronegócio e como que o banco, nas suas políticas, vê um programa de conformidade como o Selo Brasil Agrosustentável nas suas operações. Agradecer a oportunidade aí, né, de estar conversando com vocês aí sobre o tema sustentabilidade, agradecer a participar, o primeiro convite, o Abel, aí, a todos os organizadores, né, a Mônica, nossa superintendente comercial de Londrina, que estendeu o convite e a gente está participando, e eu aqui na função de gerente de mercado do agronegócio do Paraná, vou um pouquinho mais além sobre esse tema, né, eu acho que não tem como falar mais de crescimento econômico ou crescimento das empresas, né, pujança econômica, sem falar do tema sustentabilidade. Então, por isso, o banco já há mais de décadas vem atuando nessa linha forte, desde como eu vou dizer, desde a mais alta cúpula, desde o conselho de administração, o conselho diretor, diretoria executiva, até as áreas de processamento de informações, processamento de dados e também a parte de negócio. Então, esse tema é um tema recorrente, que a Mônica também vai corroborar com isso que eu estou falando, é um tema recorrente e não sai mais da pauta de nenhum funcionário do Banco do Brasil. Tá? Então, o banco adere a esse tema em todas as suas práticas. Tá? Falando um pouquinho mais do mercado nosso aqui do agronegócios, tá? E lendo um pouquinho também aqui sobre a questão da iniciativa do selo, tá? O que eu posso falar com relação à concessão de crédito, tá? O banco, primeiro, ele se pauta, né, primeiramente por leis, normas, regimentos, bem como o Abel falou, né, como critério de concessão de crédito. Então, o produtor ele tem que estar aderente, ele tem que estar aderente a essas iniciativas, né, e isso tudo aí é validado antes de qualquer concessão de crédito, para que esse produtor melhor aplique o recurso que o banco está emprestando, né, obtenha o seu retorno, obtenha o seu ganho, obtenha a sua margem de lucro, mas principalmente também que tenha recursos suficientes disponíveis para a perenidade do negócio dele, né? Esse que é o grande tema, esse que é o grande, acho que é o grande X da questão do tema sustentabilidade, né? Então, assim, primeira coisa que eu preciso registrar, né? Desde toda a estratégia corporativa até a questão de formas e critérios de concessão de crédito, o banco é muito rigoroso na questão sustentável nessa questão desse tema, tá? Respeitando não só as normas, leis, tá? Governamentais, mas também o próprio código, tá? De sustentabilidade que o banco tem, né? Convido a todos lá, na página do banco, a gente encontra lá a Agenda 30, tá? É o plano de sustentabilidade que o banco lançou e periodicamente faz avaliações, e isso permeia toda a atuação do Banco do Brasil, mas é precisamente focado na questão das linhas de crédito e como essas iniciativas com relação à certificação são importantes, tá? O banco também tem diversas linhas, tá? Com o intuito de melhorar a produtividade de forma sustentável por parte do produtor, tá? Passa desde a agricultura familiar, através do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tá? Que visa levar recurso para o produtor, tá? Que ele trabalhe a terra dele, trabalhe o negócio dele, venda a produção dele, comercialize, né, de forma sustentável, tá? Reforçando aí as unidades familiares e trazendo principalmente emprego e renda para o pequeno produtor do campo e o trabalhador rural, tá? Passa também por diversas linhas de crédito para o público já mais encorpado, vamos dizer assim, os demais produtores, né? Linhas
de crédito, desde a gente chama de ABC, agricultura de baixo carbono, que objetiva, né, principalmente aplicar recursos em atividades que objetivam minimizar a emissão de carbono, né, minimizar a emissão de gás carbônico que provoca efeito estufa, né? O colega Abel, o amigo Abel falou muito bem da questão de pastagem de áreas degradadas, né? Então, o banco dispõe de diversas linhas que a gente consegue aplicar com o intuito de fazer recuperação de áreas degradadas, e hoje tem até o manejo também de lavoura, né, pecuária, com o intuito de trazer essa perenidade da área dos produtores rurais, tá? Aí, né, se falando com relação a essa iniciativa, questão do selo, eu acho muito importante, até que o Abel comentou um ponto muito importante com relação à aplicação de recursos, falando um pouco de iniciativa privada. E nós do banco, né, que percebemos ao longo do tempo, cada vez mais essa questão de aplicação de recursos está vindo mais, o que eu quero dizer? O governo está cada vez mais saindo e deixando os players, né, os agentes financeiros, né, privados, vamos dizer assim, fazer chegar esse recurso para linhas de custeio, investimento, etc. Tá? E o grande X da questão aí que eu penso é colocar esse pensamento de longo prazo no nosso produtor rural, implantar essa cultura. Eu acho que essa é a grande virtude aí de iniciativas como essa, de trazer cada vez mais o produtor ele, na prática, né, até porque ele, né, começou lá pequenininho, né, desde pequeno ele já tem essa cultura. Mas essas iniciativas são importantes para ele entender o porquê da necessidade da área dele ser sustentável, o porquê da necessidade, né, de ele fazer uma regularização lá da área dele com relação a determinada documentação, a determinada regra, a determinada norma. Ele entender o porquê que ele vai ver que com isso, ele vai conseguir ganho econômico, né, vai conseguir o sustento, vai conseguir rodar bem o negócio dele, o agroempresário, o pequeno agroempresário, e também, principalmente, né, ter os recursos suficientes necessários para poder trabalhar lá futuramente. Então, essas iniciativas, esses selos, essas certificações, eu acho importante nesse sentido. E lendo um pouquinho, até tive a curiosidade de procurar um pouco mais aí sobre a questão do selo agroindustrial, e eu vejo que o banco está muito alinhado, né, tanto o banco quanto a iniciativa do selo estão muito alinhados com relação às estratégias e às práticas, desde lá, né, com relação a requisitos legais, né, legislação, normas, etc., né, boas práticas empresariais, né, condições de trabalho responsáveis. Então, o banco olha muito questão de trabalho degradante, etc., né, relações responsáveis com a comunidade. Então, o banco olha a visão cadeia, ele não olha apenas a questão do empréstimo em si para o cliente, a gente verifica qual que é a cadeia que ele está inserida, né, se aquele comprador, se aquele fornecedor tem boas práticas, né, essa estratégia ela permeia aí todo o direcionamento do banco com relação a esse tema. Mas, aí para terminar a minha participação, eu reforço, como eu falei, né, acho que o sucesso a gente está falando, a gente está expondo, a gente está levando esse tema cada vez mais adiante. A gente está num processo cada vez maior de mudança de cultura, né? Trabalhando muito questão de sucessão daquele produtor antigo para hoje os filhos, os parentes que estão tocando a propriedade, mas quanto mais a gente falar sobre esse tema, mais interagir com com esses assuntos, né? E principalmente ter um trabalho de formação, de mudança realmente de cultura na visão mais a longo prazo, eu acho que eu tenho certeza que a gente consegue aí aplicar, né? E ter ganhos econômicos e andar também com a sustentabilidade em equilíbrio. Tá? Eu acho que para finalizar, eu
finalizo com né, achar realmente um equilíbrio do crescimento econômico, né, e de boas práticas sustentáveis. Esse é o grande desafio, mas eu tenho certeza que vai ser muito frutífero, principalmente com todos os players, os intervenientes, falando, né, a mesma língua junto ao produtor rural. Tá? Então, da minha parte, agradecer mesmo a oportunidade. Eu fico sediado aqui na Superintendência do Estado do Paraná, aqui em Curitiba, tá? Mas contem conosco aqui no que precisar com relação aí a temas aí de agronegócio. Tá? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Alexandre. Agradecemos sua contribuição, a contribuição do Banco do Brasil para o evento de lançamento do selo agrosustentável. E ainda continuando na pauta com as perspectivas do Banco do Brasil, gostaria de convidar a colega Mônica Reis Simplício Valério, superintendente comercial do varejo do banco, para falar um pouco sobre também as políticas do banco mais ligado ao varejo. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, boa tarde, pessoal. Muito honrada de participar de um evento como esse, que fala de um tema tão importante, principalmente nesse momento em que a gente está vivenciando de muita transformação, muita mudança, principalmente de transformação cultural, de exigência de consumidor, e falar de sustentabilidade num momento como esse é muito especial, então obrigada mesmo pela oportunidade. Assim como o nosso amigo Boechat falou sobre as nossas práticas do Banco do Brasil de sustentabilidade, assim como o Abel mencionou a questão do mercado de capitais, a exigência do cenário, do mercado internacional, para que as empresas atuem com sustentabilidade, como mostrar que as empresas estão atuando nesse sentido, para agregar valor para os nossos clientes, né, para os nossos relacionamentos, seja empresariais, seja clientes, seja fornecedores, toda a cadeia envolvida num processo produtivo. Então, um tema muito relevante mesmo. E falar de sustentabilidade no Banco do Brasil é um assunto que traz, de uma certa maneira, um conforto para nós enquanto funcionários, porque o banco, desde muito tempo, já vem ganhando vários prêmios e certificações de reconhecimento nacional e internacional. E quando a gente fala de sustentabilidade, um destaque é para o índice Dow Jones de sustentabilidade da Bolsa de Nova York, e aí está atrelado, né, diretamente ao mercado de capitais desde 2012. No mercado nacional, desde 2005, na Bovespa. Então, é um privilégio a gente ter esses reconhecimentos, é muito bom. E quando a gente fala de agronegócio, de sustentabilidade, a gente fica muito feliz e com a sensação de que a gente está no caminho certo, sabe? Porque a gente atende todas as exigências do MCR, Manual do Crédito Rural, e muito atrelado ao tripé da sustentabilidade, do econômico, do social, do ambiental. A gente já vem trabalhando há algum tempo, atendendo às normas, à legislação, atendendo às solicitações regulamentares, tanto do mercado nacional quanto nacional e do nosso órgão regulador. Então, a gente já tem uma preocupação, um compromisso com os nossos clientes, um compromisso com a nossa sociedade acima de tudo. Então, trazer um valor para o cliente é trazer um valor para a cadeia como um todo. E por isso a gente tem toda uma preocupação com a aplicação do crédito rural. E por falar em crédito rural, o Banco do Brasil é o principal parceiro do agronegócio. Recentemente saiu uma matéria, né, no Ministério da Agricultura, falando, inclusive, da linha da ABC, né, Agricultura de Baixo Carbono, como o Boechat mencionou, é uma das principais linhas de investimento no âmbito da sustentabilidade, principalmente quando a gente fala de recuperação, de pastos, de ambientes degradáveis, quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, tudo voltado ali para amenizar o efeito estufa, né, que responde diretamente ali na interferência do clima, e quando a gente fala de clima, é um dos riscos mais temidos a nível internacional, né, e aí a gente tem linhas
e de créditos que ajudam o nosso produtor, ajudam os nossos clientes a se amenizarem a esses riscos e se precaverem em algumas situações. E falando ainda de sustentabilidade, uma outra linha que a gente se destaca no Banco do Brasil é a linha do Inovagro. Essa linha, ela traz a possibilidade, principalmente, da renovação do parque tecnológico dos nossos agricultores. O Abel falou muito de produtividade, não tem como a gente falar hoje só de produtividade sem falar de sustentabilidade. Como que eu aumento a minha capacidade produtiva de forma sustentável, sem denegrir o ambiente, sem explorar de forma irresponsável, né? Às vezes, sem um cuidado especial nas áreas que precisam ter. Então, a gente tem, dentro da nossa estrutura, da nossa organização, todo esse normas, instrumentos e diretrizes que a gente segue. Nós temos muitos parceiros do agronegócio, a gente tem corpo técnico altamente qualificado, que dão consultoria para os nossos clientes, principalmente para atender às legislações ambientais, às normas, regulamentos. E aí a gente trabalha muito forte isso com todos os nossos funcionários. Então, como o Boixá falou muito bem, desde a alta administração do Banco do Brasil até o funcionário que atende o nosso produtor, tem muito claro essa visão, quando se fala de agronegócio, de exigência e atendimento aos normativos, para que a gente possa continuar atendendo os clientes com a melhor prática de governança, respeitando o meio ambiente e contribuindo, de fato, com o desenvolvimento sustentável regional em cada cadeia onde a gente atua. E aqui, especificamente no Paraná, a gente falando de safra, né, a gente tem a previsão aí, novamente, de safra recorde, o que é muito bom para a economia, principalmente quando a gente fala do agronegócio, que é responsável aí por boa parte do nosso PIB. A gente tem investido muito aqui no Paraná. Na última safra, a gente investiu mais de 10 bilhões, e agora para a próxima safra, uma previsão de 11 bilhões, só no estado do Paraná. Eu acredito que os nossos produtores estão bem servidos, principalmente com várias linhas de custeio e investimento. E mais voltado ainda para investimento, o destaque, né, como eu falei, na linha do ABC, que nos últimos 3 meses já desse plano safra, já foi liberado mais de 1 bilhão. E o Banco do Brasil tem uma participação considerável, mais de 60%, na aplicação desses créditos, o que configura, né, confirma o protagonismo do banco no mercado do agronegócio, não só no investimento, como custeio também. Então, a gente atua, como o Boixá disse, né, desde o pequeno produtor até as empresas agropecuárias, com diversas linhas, respeitando as diretrizes, Manual do Crédito Rural. E agora, mais do que nunca, a gente está corroborando com a idealização do selo selo agrossustentável, né? E a gente tem participado bastante de fóruns que se discute, a cada 2 anos a gente está revendo, como o Boixá disse também, a agenda que antes a gente era Agenda 21, agora é Agenda 30, que fala muito de sustentabilidade, de acordo com o que é pedido, o que é requisitado pelos órgãos internacionais, inclusive. E quando a gente fala de responsabilidade em relação à nossa atuação, a gente, dentro das normas, a gente cuida muito da questão de outorga d'água, da questão de licença ambiental, da questão da atuação no bioma amazônico, da questão, principalmente na política de crédito, a gente não permite concessão de crédito para clientes que têm, na tua forma tem como trabalhadores que não têm uma condição tão boa ou análoga de escravo, isso é proibido, e a gente tem como mensurar isso. A gente está sempre atento a essas
a essas questões. A gente não atua também com clientes que praticam exploração de trabalho infantil, o que é muito importante também, a gente vê nos noticiários temas recorrentes, então a gente tem sim uma preocupação com a questão da responsabilidade do social ambiental em cada unidade em que o Banco do Brasil está inserido, seja nos grandes municípios, nas menores. A gente tem sempre muito forte essa premissa de valor. O que é o valor para os nossos clientes, o que é valor para a nossa sociedade, o que é valor para os nossos parceiros. Então, enquanto a gente estiver trabalhando com essa visão de ser uma empresa que trabalha muito forte a questão de valor para cliente, a questão de sustentabilidade, eu acho que a gente vai continuar trazendo bons frutos e contribuindo com o desenvolvimento da cadeia como todo, o que é muito importante para nós enquanto agente financeiro. Esse é um dos nossos principais objetivos, atuar no desenvolvimento da nossa sociedade de forma sustentável. Obrigado, Mônica, pela contribuição, pelas palavras, informando um pouco mais das políticas que o Banco Brasil já segue hoje em relação ao crédito rural, né? Sempre sendo vanguarda aí com relação a critérios de sustentabilidade, né? Gostaria de, antes do Charles apresentar a próxima convidada, agradecer aqui a participação do Bertoldo Orlandi, presidente da Associação de Plantio Direto do Vale do Paranapanema, também aos executivos que participam aí, acompanhando nossa live da cooperativa Copagril, Cooperativa Agrária, Cooperativa Integrada e Copasul. Nossos agradecimentos aí pela participação. Obrigado. Vai lá, Charles. Bom, muito importante aí, só dando uma volta aí nos assuntos que foram discorridos. É muito legal toda essa contextualização. A questão econômica é uma questão que está totalmente direta, né? Impacta diretamente, né, a curto prazo o agronegócio. E a sustentabilidade está envolvida, né, na parte econômica também. Então, foi muito importante ouvir aí as questões de investimentos, né, as questões do Banco do Brasil, de ter diversos produtos, né, de estar alinhado isso nas políticas, né, do banco, né, o conceitual, já está trabalhando isso em relação à sucessão das famílias, né, das propriedades rurais. E o agronegócio é pujante, a cada ano ele precisa aumentar a sua produção. Parte é devido a tecnologias, né, investidas, a pesquisa, né, a ciência, parte são dos investimentos, recursos, né, e nós estamos aí integrando uma outra parte que também faz parte disso para poder se sustentar, que é a questão ambiental, social, né. Então, eu queria agora chamar a nossa participante, a Camila Teles, né, que é uma pessoa que tem destacado muito nesses assuntos do agronegócio, é uma pessoa que atua na desinformação, né, em relação ao agronegócio, como de fato o agronegócio funciona, o quanto ele é responsável, né, e é representativo. E aí, vou deixar aí as suas considerações aí para poder somar com a gente. Camila, fica à vontade. Muito obrigada. Na verdade, eu queria muito que essa live, esse evento, estivesse sendo assistido por quem critica o agro diariamente, né? Porque as pessoas não têm noção, quando criticam o agro, do quanto a gente luta, né, por um agro mais sustentável e o quanto a gente se esforça para que isso realmente aconteça na prática. Então, eu realmente queria que... Eu sempre falo que em eventos com muita informação, eu queria que realmente outras pessoas assistissem, e é justamente esse o meu papel, né? Tentar levar para essas pessoas essas informações que a gente discute aqui, que a gente constrói em conjunto, para que elas entendam de fato que o agro ele não é o vilão, né? Ele é sim a solução aí para os nossos problemas atuais e futuros, não só economicamente falando, mas na parte de sustentabilidade também. Então, as pessoas perguntam muito por que eu defendo o nosso agro, né? Primeiramente, porque eu sou produtora rural, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, tenho na essência toda a produção, acompanhei meus avós, acompanhei meus pais, a gente passou até, como já foi dito, por esse processo de sucessão, né? Então, a gente consegue ver a importância da evolução de conseguir a terra, que foi com o meu avô, começar a investir em tecnologia com o meu pai,
e agora com a geração nova que está chegando, que no caso somos eu e a minha irmã, toda a produção ligada a um propósito maior, né? Que hoje essa nova geração, eles falam muito do como o meu propósito está alinhado com o planeta, com o mundo ou com algo muito maior. Então, eu acho que isso está acontecendo cada vez mais no agro também, porque as pessoas, na sua grande maioria, também não conseguem enxergar. E essas pessoas que nos criticam muito, elas estão 100% conectadas na internet e têm uma certa visibilidade muito grande. Elas influenciam muitas pessoas. E essa juventude, que eu chamo dos millennials, que já são 50% da força de trabalho no Brasil, eles estão recebendo essas informações de uma forma rápida nas redes sociais e de uma forma errada. A gente acompanha vários artistas e personalidades aí falando sobre o agronegócio, falando sobre a Amazônia, falando sobre o consumo da carne, falando várias coisas que eles não têm um entendimento profundo, principalmente técnico, e usando aquilo como verdade absoluta porque é um discurso que acaba chamando a atenção. Então, eu tento sempre aqui, no meu papel, sempre é tentar comunicar o agro de maneira efetiva nessas ferramentas de comunicação que as pessoas acabam usando para detonar o agro, né? Para falar que o nosso agro, inclusive, não é sustentável e não tem preocupação com isso. Então, lá está sempre a minha luta. A gente percebe muito ativismo com discursos bem convincentes falando mal do nosso setor. E eu não estou dizendo só aqui no Brasil. A gente está falando de personalidades internacionais, né? A gente tem aí pessoas falando, eles pegaram tanto e abraçaram tanto essa questão da Amazônia que eles não nem se preocupam em entender o que realmente está acontecendo, né? Eles não se preocupam em distinguir aí criminoso ambiental de produtor rural. Eles não conseguem entender que os produtores rurais, que são mais que a maioria dos produtores no Brasil, eles estão fazendo a coisa certa e mais do que isso, procurando incentivos, alternativas para fazerem cada vez mais a coisa certa. Então, eu tenho alguns exemplos aqui que as pessoas acabam não entendendo que o interesse do produtor rural é valorizar o meio ambiente, é cuidar das suas áreas de preservação permanente, porque não cuidando das suas áreas vai impactar diretamente na sua produção, na sua qualidade de produto, né? Então, as pessoas elas estão batendo muito no nosso setor com um viés muito ideológico, que, na verdade, não pode existir. A gente tem que entender os dois lados, ponderar, para, então, formar a nossa opinião. E mesmo que ela não seja a favor do agro, digamos assim, porque o agro não é perfeito, a gente sabe disso e prova disso, é esse evento que a gente está debatendo aqui, alternativas, inclusive para que ele fique cada vez melhor e mais alinhado com a sustentabilidade, as pessoas precisam entender o que realmente acontece dentro da porteira e os desafios que existem aí para um produtor rural diariamente, né? Então, eu defendo sempre que o agro ele deve ser mais valorizado, não só pelos brasileiros, como pelos estrangeiros também. E muitas pessoas perguntam por que essa nossa imagem ela está tão errada, né? Por que a desinformação ela acaba sendo tão grande? E essas são umas perguntas que eu sempre faço também para a gente tentar amenizar esse impacto que, querendo ou não, atinge diretamente o nosso setor. Então, eu sempre tento levantar alguns pontos positivos, né? Nós somos 21% do PIB, 45% das exportações, 20% dos empregos no Brasil. Nós seguramos a economia do nosso país, as pessoas querendo ou não. E outra, mesmo sendo um grande exportador, a maior parte da produção do agro é para os brasileiros. E isso é uma coisa que as pessoas acabam tendo como algo errado, né? E elas acham que não, que a gente só trabalha para exportar, só pensa em dinheiro, só commodity. Na verdade, não é isso. E muitos, mesmo assim, seguem achando que nós somos vilões, né? E aí eu pergunto, vocês já comentaram aqui, mas por que ninguém fala para essas pessoas, ou por que essas pessoas elas não entendem como funcionam as APPs, né? As áreas de preservação permanente, cadastro ambiental rural, a preservação das nascentes, o resgate de terras degradadas, de pastagem degradada, enfim. Elas têm que entender que a solução não é radicalizar, por exemplo, não é parar de consumir a carne, e sim cuidar de uma maneira mais sustentável e efetiva do manejo. E aí entra a nossa posição aí de incentivo, né, de fazer com que isso aconteça cada vez mais e que as pessoas automaticamente consigam enxergar o agro de outra forma. A gente tem aí o plano de agricultura de baixa emissão de carbono, o plano ABC, que também já foi mencionado aqui, que é o resultado de 50 anos de pesquisa e um dos maiores planos do mundo de agricultura de baixa emissão de carbono.
E isso ninguém fala, são 50 anos de pesquisa. Então, as pessoas elas dizem que a gente não valoriza a ciência, a pesquisa, sendo que nós temos que investir cada vez mais nisso para conseguir trazer essas inovações e essas coisas positivas para o nosso agro, né, para dentro do nosso agro. E aí a gente tem a recuperação de pastagens degradadas, como eu falei, integração lavoura-pecuária-floresta, que tem a integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, que são iniciativas brasileiras, só tem aqui no país, não tem em outros países. A gente tem sistema de plantio direto, nós temos as florestas plantadas, fixação biológica de nitrogênio, tratamento de dejetos, adaptação a mudanças. Então, a gente consegue ter isso aqui no Brasil e incentivar isso cada vez mais. Então, por isso que é extremamente importante a união para que a gente consiga incentivar cada vez mais os produtores a fazerem isso e procurarem alternativas cada vez mais sustentáveis, né? Outro ponto que as pessoas não dão atenção são os sistemas integrados também. É muito fácil as pessoas criticarem o nosso agro morando em países que não têm a realidade climática ou que não têm a nossa realidade aqui no país. A gente, né, nós moramos num Brasil, num país com um clima subtropical que é favorável à criação de pragas 365 dias por ano, e mesmo assim a gente faz aí 3 safras por ano na mesma área, e consegue ter esse desafio de produzir cada vez mais, as pessoas também não entendem isso. Então, quase 25% da área agricultável do Brasil já adotou sistemas mais sustentáveis de produção dentro das tecnologias do Plano ABC, que inclusive esse tamanho aí, essa dimensão é maior do que o território da Alemanha, que inclusive é um dos países que nos criticam diariamente, né? Então, o Brasil ele é um exemplo mundial em estratégia no agronegócio para mitigar carbono e para adaptar o setor às mudanças climáticas. E o nosso país tem uma estratégia para o futuro, que é um motivo que nos orgulha e prova disso, é esse evento aqui. Então, acho que a gente tem que... O nosso desafio, na verdade, é conseguir externalizar isso, é conseguir mostrar para as pessoas o quanto nós estamos preocupados. No caso, esse é o meu papel, na verdade, como comunicadora, né? Como que está lá tretando nas redes sociais em defesa do agro. Mas eu acho que isso que a gente tira desse evento hoje, a iniciativa do selo, o que a gente está procurando para melhorar o nosso agro brasileiro, ele vai ter um impacto positivo diretamente na nossa imagem. Então, eu acho que nós temos que fazer isso cada vez mais. Eu tenho aí, estou procurando mostrar mais exemplos positivos de produtores que estão fazendo a diferença, né? Que estão aí cada vez mais investindo nessas inovações, nessas tecnologias e nesse agro mais sustentável, ao invés de ficar só batendo de frente com quem fala mal. Acho que a gente tem que mostrar cada vez mais na prática como isso está acontecendo e como isso cada vez mais vai acontecer graças a incentivos como esses que a gente está debatendo aqui hoje. Então, eu acho extremamente importante essa nossa união, eu acho extremamente importante o Brasil humanizar o agro e andar de mãos dadas com o termo sustentabilidade, porque eu sempre falo que as empresas que não investirem, tanto empresas rurais quanto não rurais, enfim, que não investirem em inovação e tecnologia vão ficar para trás. E o agro, se não pensar de uma maneira mais sustentável, diretamente ligado com a forma que o consumidor quer receber seus produtos em casa, também vai ficar para trás. Então, isso é uma preocupação que tem que ser dessa nova geração que está assumindo as propriedades, e esses incentivos são extremamente importantes para que eles consigam perceber o quão necessário investir para ter um retorno positivo e para fazer parte aí de uma comunidade sustentável que não só defende o agro, como mostra na prática como ele funciona. Eu geralmente, no final das minhas palestras, eu costumo mostrar um vídeo onde vários produtores se juntam e mostram o que eles estão fazendo de diferente pelo agronegócio, pela baixa emissão de carbono. E se a gente for comparar com a cidade, a gente consegue ver que o agro está longe de ser o vilão. Então, acho que realmente o que a gente tem que fazer é unir força, mostrar que é positivo e que é valoroso e dar retorno, investir nesse agro sustentável, não só para melhorar a nossa imagem, mas também para incentivar outros produtores aí a fazerem o mesmo. Então, acho que a união é a palavra, e eu aqui, como comunicadora e defensora do agro, vou continuar batendo sempre nessa tecla. Bom, maravilha.
Ótimo, Camila. Agradecemos aí as contribuições. Eu acho que dentro do que você comentou a respeito da defesa em si do papel do agronegócio, um selo de conformidade com o Brasil Agrosustentável, ele vem para ajudar a outorgar e mostrar com informação o quanto o setor ele busca e já tem ações bastante relevantes comparados principalmente com produções de outros países quanto à sustentabilidade. E também, só acrescentando uma informação, a Camila comentou que o agro representa em torno de 21% do PIB. Se a gente pegar também os setores indiretos, né, como insumo, máquinas agrícolas, equipamentos e transporte de carga, esse percentual chega em torno de 30% da nossa economia, para a gente ter uma noção de quanto é relevante esse setor na economia brasileira. Tá? Gostaria agora de convidar o Coronel Mauro Benedito Santana Filho, secretário adjunto de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e coordenador de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é um nível, e queria entender dele um pouco como que ele enxerga o nível de maturidade das propriedades rurais brasileiras no tema sustentabilidade e certificações como o selo Brasil Agrosustentável, se ela pode ajudar e incentivar os produtores. Com a palavra, Coronel Mauro Benedito. Boa tarde, Charles, boa tarde, Cleverson. Boa tarde a todos os nossos palestrantes que nos antecederam, Abel, Alexandre, a Mônica, a Camila, né? E todos os nossos espectadores que estão aí, pararam um pouco do seu tempo, né? Para ouvir um debate tão importante para o Brasil, que é se falar do agro, né? Então, nós temos todo um contexto histórico baseado no nosso agronegócio. Se você pegar toda a base de colonização brasileira, todo o ciclo econômico ele girou em torno do agronegócio. Então, para mostrar que o Brasil tem uma potencialidade ainda crescente em relação a toda a questão e todos os atos ligados ao agronegócio. Então é importante, né? E eu vejo tão importante falas que nos antecederam, né? Que estão alinhadas diretamente a esse procedimento de cada vez mais dar sustentabilidade em todos os aspectos ao agronegócio. O agronegócio hoje do Brasil, ele é potência e tem grande probabilidade de se tornar o centro de toda a base mundial aqui no Brasil. Isso aí já é fato, né? Visto toda a potencialidade de nossa agricultura, de nossa pecuária, é lógico, numa dinâmica produtiva que tem que se trazer para dentro dessas propriedades rurais do Brasil. Então, para começar a nossa fala, né, eu gostaria de falar que a maturidade das propriedades rurais ela perpassa, principalmente no ambiente brasileiro, pela regularização fundiária, né? Nós temos ali a regularização ambiental, pela maturidade do investimento e aporte de capital no ambiente de negócio do agro. Já foi falado aí pelo Abel, né, com bastante precisão sobre a atuação deste ambiente de negócio do agro, dando suporte a toda a base produtiva do agro. Isso é importantíssimo. Pelo estabelecimento do desenvolvimento sustentável no Triple Bottom Line, né, conhecido, né, que é a base econômica, social e ambiental. Foi falado há pouco agora pela Camila também, eu vejo isso de extrema importância, pela tecnologia e biotecnologia, pela produtividade efetiva por hectare, já foi falado anteriormente, pela adoção de algoritmos matemáticos que são consolidados em planilhas de pontuação, ou seja, você classifica as propriedades rurais dentro do seu aspecto de produtividade e sustentabilidade. E essa pontuação leva à base do nosso debate, que é a certificação, selos, abrindo a competitividade nacional e internacional. Então, eu vejo como muito importante esse nosso debate e a própria aplicação do selo Agro Brasil Sustentável como uma fonte de potencializar as ações do agro, né? Visto que as bases de premiação, certificação, ela gera competitividade e a competitividade, por si só, ela gera um ambiente de negócio saudável e sustentável.
Nós temos também um outro ponto, que são os controles gerenciais, já foi falado também. É uma ferramenta importantíssima. Ela não só dá uma dinâmica diferente à produtividade, como ela agrega valor. E, com certeza, em todo o ambiente do agro, as tomadas de decisões elas são extremamente importantes. Imagine que numa área produtiva, o agricultor, o pecuarista, ele tem que tomar uma decisão de fazer a sua produção girar ou até mesmo derrocar a sua produção ou até mesmo deixar a sua produção de lado. São tomadas de decisões importantes porque tem perda financeira envolvida. Então, isso é importante. Então, a utilização nesse controle gerencial para a tomada de decisão de novas tecnologias, de biotecnologia, de parte de adubação corretiva, de toda uma técnica de manejo, como já foi falado anteriormente, ele diminui esse ambiente hostil, né, para a tomada de decisão e gera uma perspectiva de controle gerencial. Isso é importantíssimo dentro da maturidade das propriedades rurais que nós estamos aqui falando. Voltando aqui para o nosso cenário, né, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, né, e nós classificamos o mundo econômico, né, porque é um fato histórico, o Covid, né, como antes do Covid e depois do Covid. Nós estamos nesse período de transição do Covid. E nesse cenário econômico, né, as organizações devem utilizar todos os recursos, planejamentos e objetivos para propiciar um diferencial competitivo mais à frente. É isso que está acontecendo, né? Então, o próprio nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, como a ministra Tereza Cristina, como o nosso ministro Paulo Guedes e tantos outros ministros, né, eles vêm levantando aspectos importantes para que o Brasil saia deste momento de pandemia muito mais competitivo. Então, isso é importantíssimo, né? E é nesse fórum, né, de debate que nós verificamos a potencialidade dessas ações para que elas possam gerar um planejamento e fazer com que o país seja cada vez mais competitivo nas suas ações. E aqui falando do ambiente do agronegócio. Partimos para o controle gerencial, né? Então, todo controle gerencial dentro de uma propriedade rural, né, ele deve seguir todo o abastecimento de uma cadeia de suprimento deste setor. Então, como já foi falado de forma direta, né, o impacto positivo no nosso produto interno bruto, né, se chegou associado tanto de forma direta e as associações indiretas de receita passiva e ativa que gera o agronegócio, nós chegamos a em torno de 30%, como bem foi colocado. Então, isso é importante, porque isso cria uma dinâmica produtiva. Ele atrai o mercado internacional, ele faz com que o mercado nacional seja fomentado positivamente em matérias de economia, de diversidades de ações e até mesmo em todo o projeto estratégico vinculado à informação estratégica que é trazido por uma dinâmica produtiva dentro desse mercado. Eu vejo aqui, né, dentro das modelagens que nós atribuímos à maturidade das propriedades, né, nós temos alguns pontos de estrangulamento, né? Nós temos aí, como já foi falado, né, o custo nosso, lavoura, até mesmo, né, vinculado a esta questão da maturidade, do nível de maturidade, né, a necessidade de se colocar todo um controle operacional, todo um aporte de tecnologia, de informação e um gerenciamento produtivo, ele ainda é um ponto de estrangulamento que impacta na competitividade brasileira. Mas estamos superando isso, com certeza, como já foi falado. Nós somos aqui que levanta a bandeira do agro, né? Porque é um importante meio econômico de alavancar a economia brasileira, né? Então, o Brasil aí tem liderança no ranking mundial de commodities. Então, a gente precisa, às vezes, dar um upgrade no aperfeiçoamento dessas tecnologias existentes para fazer com que o nosso mercado ele seja muito mais competitivo em matéria de agronegócio. Nós temos que fazer com que os modelos
de maturidade sejam mais qualitativos e genéricos, né? É porque é isso que o mundo ele prega. Os modelos internacionais adotados, eles pregam essa parte qualitativa e genérica, né? E nós temos uma qualidade produtiva muito boa, né? Nós temos aí avanços significativos. O Brasil ele é modelo em várias dinâmicas e vários planejamentos voltados ao agronegócio, então é importante, nós avançamos muito em relação a isso, né? Então é importantíssimo, até a fala da Camila vai ao encontro do que eu estou falando, né? Nós temos realidades diversas no país, mas com uma tecnologia, com todo um aporte de gerenciamento e com toda uma política de Estado e política de governo já adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro da Economia Paulo Guedes, pela ministra Tereza Cristina, pelo próprio Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente e tantos outros consolidados nesse trabalho, que fazem a diferença para que cada vez mais o nosso setor do agro ele seja diferenciado e muito mais produtivo. O modelo econômico, né, nessa situação do pós-Covid, ele tem que ser adaptado às questões relacionadas à produtividade e ao planejamento proativo, né, e o planejamento estratégico que gere cada vez mais um agronegócio com base na sustentabilidade e na dinâmica produtiva. Isso é uma visão que nós temos, né, dentro do que foi perguntado em relação ao nível de maturidade. Então, nós estamos no momento certo de pensarmos o agro de forma sustentável, criando uma dinâmica produtiva, agregando valor e fazendo com que essa projeção econômica do país ela seja altamente positiva no pós-Covid. Então, esse cenário ele é importantíssimo. Falando na base de maturidade, né, nós temos vários modelos de maturidade, mas a base, né, desses modelos, eles são modelos classificatórios, né, e eles estão vinculados diretamente, até porque a fonte ela vem, seja da Europa, seja da América, a base é uma fonte tecnológica, né? Então, o Brasil ele tem que se adaptar a essa fonte tecnológica para extrair daí o seu modelo próprio, né? E nós já temos estudos avançados em relação ao agro com modelagem própria. Então, dentro dos objetivos, né, nós classificamos dentro dos pontos fortes, dos pontos fracos, né, mas nós colocamos as nossas propriedades rurais dentro de um universo maior, no nível de processos definidos, né? O que quer dizer isso? Já existe todo um modelo intuitivo produtivo nacional. O que precisamos é, cada vez mais, agregar parte de tecnologia, biotecnologia e outras informações necessárias através de tecnologia de informação, agregando valor e fazendo com que a nossa produtividade ela avance cada vez mais. Os níveis dessas propriedades nossas, né, o nível das propriedades rurais no Brasil, e aí vai ao encontro do que é a proposta da certificação, como é o caso do selo Brasil Agro Sustentável, ele tem uma característica própria, e aqui eu cito, de potencializar, de fomentar e de fazer com que a competitividade ela seja mais ativa e visível, né? Isso traz uma consequência importante, que faz com que o ciclo produtivo do agronegócio ele seja baseado em sustentabilidade. Para finalizar aqui minha fala, né? Então nós temos aí toda a base estratégica produtiva sustentável, né? Que ela tem vários vetores, e aqui nós vamos citar alguns vetores, que é o conhecimento dos riscos, né? E isso, com certeza, o selo Brasil Agro Sustentável ele tem como pioneirismo, né? Então, o gerenciamento dos conflitos, eliminar ameaça, negociar possibilidades, abrir-se às novas oportunidades, buscar o equilíbrio econômico, social e ambiental dentro do tripé do desenvolvimento sustentável, dentro do plano de negócio, do agronegócio. Então, isso é importantíssimo, né? E eu fecho a minha fala dizendo que a oportunidade dada para se estabelecer o selo Brasil Agro Sustentável é muito oportuna,
porque ela vai potencializar, sim, as ações do agronegócio no Brasil. E nos tornando muito mais competitivo, fomentando muito mais a nossa economia e fazendo com que toda a base dessa produção ela seja vinculada a uma modelagem matemática que serve para graduar e qualificar as nossas propriedades rurais. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez e está de parabéns aí os organizadores aí desse fórum. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Coronel. Obrigado pelas suas palavras. Tá? Ouvir isso de uma secretaria tão importante, de uma pessoa que tem uma vivência e um currículo como o do senhor aí também, nos dá muita alegria e muitos otimismos, né? Nós, por iniciativa privada, entendemos como o agronegócio no Brasil funciona e temos total convicção que isso pode ser potencializado muito. Nós ainda não conseguimos utilizar o potencial que temos de forma responsável. Então, é justamente nesse sentido aí que a gente agradece a participação sua e do Ministério da Economia, que para a gente, as diretrizes econômicas do nosso país é o que nos move, né? Então, eu queria ver com o público aí, o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube, né? Estão gostando, estão interagindo, estão curtindo, dá um like lá no link nosso lá do Facebook e do YouTube. Né? Se vocês quiserem perguntas, enviem perguntas, né? Se manifestem ali que a gente vai interagindo com os nossos convidados. Né? O assunto rende bastante papo, bastante tema, é muito interessante, e a gente aqui vai ouvindo aí os comentários e as perguntas para poder repassar para o pessoal dos nossos convidados. Mas agora, né, que vocês estão entendendo a importância da certificação, né, para reforçar a credibilidade da produção, né, e mostrar para os fornecedores, parceiros e todas as cadeias produtivas, né, que a propriedade rural atende às mais diversas normas e procedimentos nacionais e internacionais que garantem o máximo de produção com sustentabilidade. Nós vamos apresentar agora o programa, né, Selo Brasil Agro Sustentável, com o Cleverson aí. Fique à vontade. Obrigado, Charles. Bom, pessoal, inclusive, algumas dúvidas complementares da metodologia do Selo Brasil Agro Sustentável pode ser tirado a partir do link de contato do site, www.sba.agr.br, e nós teremos toda a satisfação para atendê-los em relação a todas as dúvidas pertinentes, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o selo Brasil Agro Sustentável em relação à sua metodologia, né? O contexto de abertura do selo é correspondente a esse questionamento do papel do agronegócio brasileiro, né, frente a uma necessidade de conservação de recursos naturais. Então, muita desinformação que ocorre no setor, e a ideia do Selo Brasil Agro Sustentável é que, por meio de uma entidade certificadora, né, que faz parte do mercado de avaliação de conformidade, consiga avaliar as propriedades rurais participantes e atribuir a classificação de sustentabilidade e, principalmente, não só de avaliar, mas também dar subsídios para que os produtores implementem ações, seja estruturais, seja de gestão, seja de regularização, com foco em ter uma evolução no seu nível de sustentabilidade. Tá? Então, a ideia é incentivar essa condição evolutiva, apresentando aquela propriedade como uma propriedade sustentável em determinado nível, né? O programa trata-se de um conjunto de requisitos de conformidades avaliados pelo organismo certificador GCS, Global Certification System, que atua a nível mundial. Também a utilização de um organismo que tem uma atuação global ajuda principalmente na credibilidade de países que compram produtos provenientes do agronegócio brasileiro. Tá? A organismo certificador, ela qualifica os seus auditores de acordo com o manual de requisitos. Os requisitos são alinhados com várias práticas de sustentabilidade utilizadas no mundo todo e adequado às necessidades da legislação brasileira. Então, são em torno de 130 requisitos a serem atendidos nos tópicos que eu vou mostrar daqui a pouco. Cada nível de pontuação que uma propriedade atinge, ele é classificada, sendo no prata, ouro, bronze, que nós vamos avaliar. E é claro, a propriedade ela pode ser auditada, ela chega numa classificação bronze, como resultado dessa auditoria, ela pode adequar os pontos que o auditor deixa
como requisito a se melhorar a performance, ele pode buscar uma prata e em seguida uma qualificação ouro. Então, a ideia do selo é também ajudar e orientar o produtor o que ele tem que fazer para ele ter uma sustentabilidade plena no tripé de sustentabilidade em relação à sua propriedade. Tá? Sobre os tópicos que são avaliados no programa, nós temos 7 sessões que cabem à avaliação dos auditores, distribuído isso em 130 requisitos. E cada requisito tem um peso e uma pontuação dentro do programa. Então, primeiro, requisitos legais aplicáveis, né, qual é a regularidade do cadastro ambiental rural, o georreferenciamento da propriedade, a documentação legal cabível, se ela identifica as principais legislações aplicáveis ao uso da terra, no qual ela se encontra. Né? Na sequência, requisitos de boas práticas empresariais, se aquele produtor ele tem indicadores de desempenho, se ele avalia e estabelece plano de ação para melhorar a gestão do seu empreendimento ao longo do tempo. Né? O terceiro tópico é a questão de condições de trabalho responsáveis, onde entra o atendimento a normas regulamentadoras de segurança do trabalho e também a verificação de utilização ilegal de pessoal nas atividades, se ele tem política para não permitir trabalho infantil, entre outras condições. No quarto tópico, relações responsáveis com a comunidade do entorno da propriedade, como é que é a relação, se ela abre livre concorrência a nível de participação ou trabalhar na propriedade, então qual é o perfil social com a comunidade em volta. A parte de responsabilidade ambiental, onde entra licenças, outorgas, gestão de resíduos, gestão de produtos químicos, então toda a parte de legislação ambiental aplicável é avaliado nesse requisito. Em boas práticas agrícolas, são avaliados vários requisitos ligados diretamente à produção agrícola, se toda aplicação de defensivo é utilizado uma responsabilidade técnica apropriada para aquela cultura, se como é que a gente faz a rodagem de culturas de acordo com cada situação de plantio, de cada safra. Então, tudo isso é avaliado nesse sexto tópico. E o sétimo tópico, para quem é criador, se aplica esse tópico complementar, que é o bem-estar animal, onde a gente utiliza algumas normativas técnicas internacionais em relação ao bem-estar, independente se for gado de corte, leiteiro, suínos, aves, independente da tipologia, como que essa propriedade atende esses critérios internacionais com foco no bem-estar. Então, esses são os tópicos avaliados, no qual a gente pode sanar mais informações mediante o contato dos interessados ali no site Selo Agro Brasil, ou do próprio nossa página no YouTube, ou o canal do YouTube, ou página no Facebook, ou Instagram. Estamos dispostos aí a atender e sanar todas as dúvidas dos interessados. O programa ele é gerenciado pela GCS Certificadora, que no Brasil tem sede em São Paulo, juntamente com a CS Consultoria Ambiental, que é especializada em gestão ambiental do agronegócio. Tá? Então, esses são os critérios do selo. E, é claro, mais detalhes a gente pode sanar em futuras lives, né, Charles? Sim. Que nós vamos programar na sequência. Curtam, inclusive, nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde continuamente nós vamos postar informações, materiais, vídeos, detalhando um pouco mais os requisitos aplicáveis à certificação do programa. Tá bom? Legal, maravilha, Clebson, bacana. Bom, já estamos aí indo para a reta final da live. Foi muito interativa aí, foi muito bacana. A gente tem muito o que detalhar ainda nesse programa, mas nós vamos marcar essas novas lives. Já tem diversas instituições querendo participar, contribuir, porque o assunto é importante e quando se trata com responsabilidade desse assunto, se chama atenção e consegue uma boa adesão, assim como foi com os nossos convidados, né? Então eu queria deixar aqui, já para indo para o final, para a gente pedir as considerações finais dos nossos convidados, eu já queria passar para o Abel, inclusive uma pergunta, e aí se ele puder fazer as suas considerações, aí incluir essa pergunta, se possível, aí a gente agradece. Abel, ocorre nos investimentos atrelados com a sustentabilidade não conseguir fazer o uso, a aplicação de todos os valores disponíveis? Essa é uma pergunta que houve.
É essa que você quer que eu utilize nas minhas considerações finais? Então, volto à brincadeira do início de ser filho de um historiador, e foi o que aconteceu ano passado. Ou seja, eu não gosto muito dessa frase, eu passei a vida inteira como empreendedor e da área de inovação, mas ela é verdadeira. Tem muito dinheiro no mercado, tem muito dinheiro no mercado de uma maneira geral. O Coronel falou alguma coisa sobre esses novos tempos, eu acho que, inclusive, parece que agora, é só uma impressão, não tem os dados aí que o senhor tem, mas parece que agora tem até mais. Então, realmente, nessa área ambiental, dessas empresas que estão... eu falei sem dar os nomes, né? Mas a empresa é The Nature Conservancy, e ela fez uma associação com a Bunge, que é um off-taker muito grande, que está comprando, compra, enfim, muito milho e soja aqui no nosso país, mas já vem iniciativas também como da JBS, e vão ser lançadas inúmeras iniciativas. Então, de fato, eu acho que o que faltam são projetos que tenham aderência a essa tese. É por isso que eu falei de tese de investimento. Então, se eu tenho um fundo que tem uma tese que é aumentar a produtividade no bioma cerrado para diminuir a pressão sobre esse bioma, é muito tranquilo, com toda a tecnologia que a gente tem no país, é muito tranquilo da gente fazer isso. O produtor rural brasileiro é completamente capaz de fazer. Então, empresas como a nossa, aí no Paraná, o pessoal da Dona Prosper, a gente está tentando colocar esse pessoal junto, porque assim, a gente entende que é muito possível, mas precisa de ter consistência nos projetos e consistência na execução. Camila é muito perfeita nas colocações dela, é uma menina fantástica, e eu acho que é isso aí, Camila. A gente tem que mostrar o que é uma área de preservação permanente, como que nos atinge, né, na produção rural, perder uma nascente na nossa propriedade rural. Nós somos o maior atingido com isso, o produtor é o maior atingido com isso. Então, de fato, a gente não tem menor intenção nesse aspecto. E eu acho que é isso, então, finalizando. O mercado de capitais está disposto a fazer inversões no agro, gostaria de conhecer melhor, mas prefere ou vai ter a intenção de se associar a projetos que garantam a sustentabilidade econômica e financeira, porque precisa de ser pago, social, como a Mônica falou muito bem, o Alexandre, e ambiental, que é o tema da nossa palestra aqui hoje. Mas eu acho que a gente faz o dever de casa, a produção rural brasileira não tem nada, não deve nada a ninguém, a gente não precisa de temer isso, né? Então, é realmente mais um passo que o pessoal do Banco do Brasil falou isso muito bem, já era Agenda 21, agora é 30, quer dizer, 2021 nós já estamos aí, né? Então, essas agendas são plenamente possíveis, eu acredito que a gente vai conseguir fazer esse casamento entre o interesse do mercado de capitais e o interesse do produtor e do consumidor, que quer saber, olha, isso aqui foi produzido de qual forma, né? A Camila está nas redes aí, isso tem sido muito presente em palestra já há muitos anos. É de forma sustentável, utilizou mão de obra infantil ou não, independente de ser só no agro, né? As outras cadeias produtivas também estão muito interessadas nisso. E a gente não produz para ninguém, a gente produz para alguém, né? Esse alguém é um consumidor final que vai ter as suas exigências aumentadas e a gente precisa de melhorar a informação que chega até ele. Eu acho que a questão do selo traz uma auditoria de terceira parte, que isso é muito importante. Então, considero todas essas atitudes conspiram a favor desse ambiente novo que está sendo criado. Então, eu queria finalizar agradecendo a oportunidade e aos colegas que aqui participaram, cada um trouxe aí um pouco da sua experiência. Muito obrigado. Obrigado, Abel, pela contribuição, muito valiosa para o Selo Brasil Agro Sustentável. Temos uma pergunta aqui também, que a gente associa também com as considerações. Pergunta para a Mônica e para o Alexandre, a dupla do Banco do Brasil, que é a seguinte. Uma certificação ou selo que ateste de forma responsável o atendimento às questões ambientais, sociais e econômicas de uma unidade produtiva pode dar mais segurança e gerar mais vantagem na obtenção de crédito? Então, passa a palavra, Mônica ou Alexandre, quem quiser responder aí para... Isso. 1 minuto aí para a gente... Considerações. Boa pergunta, e vai muito de encontro com o que vem falando, o que a gente já falou aqui, a exigência do nosso consumidor nesse mundo agora que está em constante transformação, a preocupação com a sustentabilidade.
a gente já tem uma preocupação grande dentro da nossa instituição. Não tenho dúvida nenhuma que esse selo Brasil do Agro Sustentável vai validar ainda mais a nossa atuação enquanto agente financeiro, agente de crédito do agronegócio. Com certeza a gente vai estar validando e atestando que aquele cliente está sendo beneficiado com um crédito que muitas vezes é subsidiado e que tem toda uma prática sustentável e uma consciência ambiental, econômica por trás disso. Com certeza vai melhorar muito a imagem do produtor, a imagem da instituição que adotar esse selo. Alexandre, algum comentário também, considerações finais? Estava desativando, só complementando. Bom, primeiro agradecer aí mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre esse tema, e só complementando o que a Mônica falou, né, em termos vamos assim, para a prática da concessão de crédito, né, não só falando, a Mônica bem falou sobre a questão da mudança do perfil do consumidor, mas também sobre o ponto de vista de quem está concedendo o empréstimo, né? A gente fala, no banco, fala muito do conceito conheça seu cliente. E quando a gente pega, analisa, né, no caso do agroempresário, né, a gente vai analisar a área, a produção, maquinário, produtividade, quanto que ele obtém de receita bruta no ano, né, mas só o fato, né, de receber uma certificação de um produtor que passou por vamos dizer assim, essa análise, esse crivo, sob o ponto de vista conheça seu cliente, eu acho muito importante sob o ponto de vista da concessão de crédito, né? A gente sempre fala, o banco, né, quando a gente concede o crédito, o banco entra na sociedade também, de alguma forma, concedendo crédito. E o retorno do banco, né, o lucro do banco é o que o produtor, o agroempresário ou empresário perpetue o negócio dele, né, cresça, com esse crescimento reinvista, né, e cresça mais, gere mais emprego, gere mais renda. Então, sob o ponto de vista financeiro, da ótica do banco, eu acho muito importante iniciativas como essa, e já olho lá no futuro essas medidas aí, auxiliando, inclusive, na questão da redução aí de custos para o nosso produtor. Tá? Então, isso aqui que eu queria complementar, e fica aqui mais uma vez aí o nosso agradecimento aí por participar desse bate-papo com vocês. Legal, Alexandre. Muito obrigado aí, Mônica, Alexandre, pelas considerações. Nobre Coronel, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. E aqui, eu acredito que seja até uma afirmação, né, mas uma pergunta também. É o Ministério da Economia que tem total engajamento nas ações do agronegócio. Isso gera muito mais riqueza para o nosso país. Então, acredito que resume aí toda a sua disposição, né, em comentar o quanto a economia, né, engajada no agronegócio gera mais riqueza para o nosso país, né, Coronel? Com certeza. Faz parte até de uma política de Estado, né? Então, o agronegócio sustentável, né, ele habilita outros setores da economia, né, a se fortalecerem, né? Então, é importantíssimo, né? Isso aí foi uma afirmação, e como eu sempre falo, soa como música, né, em saber que o Brasil ele tem retomado a sua economia, mesmo no momento de pandemia, de forma bastante proativa, né? Pelas ações feitas pelo próprio presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, junto com o nosso ministro Paulo Guedes, né, as ações elas mostram que o Brasil está no caminho certo. Então, isso é importantíssimo e, com certeza, nesse ambiente do agronegócio, novos modelos econômicos eles serão criados, né? Até porque nós estamos numa fase de inovação. Então, como bem foi falado pelo Abel, né, essa projeção de inovação baseada no momento de pandemia, ela é muito significativa para o país. Nós paramos, durante o momento de pandemia, para pensar em soluções e pensar no Brasil. Então, eu agradeço aí a oportunidade, e o selo Brasil Agro Sustentável, ele está dentro dessa concepção de inovação e maturidade.
Então, com certeza, ao sairmos desse momento de pandemia, nós estaremos muito mais maduros, né, muito mais conscientes da nossa responsabilidade e, com certeza, dentro de uma dinâmica produtiva que possa levar o Brasil cada vez mais a ser um expoente, não só no agronegócio, como na concepção geral de uma macroeconomia. Eu só tenho a agradecer aqui a todos, né, e a oportunidade de fazer parte desse fórum tão importante. Aprendi muito hoje. Muito obrigado. Obrigado, Coronel, pela participação. Gostaria também de convidar para as considerações finais a Camila Teles. Camila, como conhecedora do tema, você acredita que uma certificação dessa tipologia tem condições de ajudar a tratar essa desinformação que ocorre em alguns setores em relação ao agro? Com certeza, eu acho que a certificação é um símbolo de credibilidade também. Então, eu acredito que quando a gente defende um agro sustentável e passa essa imagem de que nós fazemos a coisa certa e que tem produtores preocupados em fazer a coisa certa, no momento em que nós mostramos que existe uma certificação para isso, passa muito mais confiança e credibilidade também. Então, com certeza, essa certificação, esse selo, ele ajuda muito a defendermos o agro de uma maneira efetiva e, com certeza, melhorarmos a imagem dele, não só com o público brasileiro, como também internacional. Então, com certeza, isso facilita a vida de quem gera conteúdo digital aí, quem está na defesa do agro. Inclusive, agradeço por isso, porque vai ser extremamente importante. Obrigado, Camila, pela participação. Antes do Charles passar as considerações finais, nós tivemos algumas perguntas aqui relacionadas a propriedades que podem participar da certificação do selo agro, outras relacionadas a quais são os princípios e práticas, qualquer atividade ligada ao agronegócio, seja criação ou seja produção, ela pode participar do selo Brasil Agrosustentável, e os requisitos, na verdade, eles são completos para defender toda a linha de produção agro dentro dos requisitos de auditoria, tá? Em relação a fornecedores, então tem uma pergunta aqui, o pessoal, se insumos agrícolas ou laboratório de prestação de serviço, de análise de solo e plantio, se aplicam. O selo Brasil Agrosustentável ele foi criado com foco na produção, né? Que indiretamente utiliza insumos de alguns produtores, equipamentos e por aí segue. Há outros programas de certificação, como o Programa Araucária de Sustentabilidade, que ele é focado em indústrias, onde o fornecedor dos produtores rurais podem também ter informação e certificar dentro desses critérios, tá bom? Uma pergunta do Mariano Gomes, esse selo pode ser aplicado em produtores fora do Brasil, Uruguai, por exemplo. O selo Brasil Agrosustentável, o foco dele é na produção nacional. Então, é uma forma de a gente outorgar a produção agrícola e pecuária brasileira para fora do país em relação ao seu nível de sustentabilidade. Então, a aplicação dele é dentro do território nacional. Passo para o Charles finalizar aí com as considerações finais. Bom, mais uma vez, então, pessoal, agradecemos aí todos pela audiência, né? É muito importante esse debate. Nós vamos esclarecer para muitas pessoas aí o que se trata com seriedade com relação à sustentabilidade no agronegócio. Nós vamos mostrar uma ferramenta e um caminho, né, totalmente possível e aplicável, que é o programa do selo Brasil Agrosustentável, né? E as perguntas que não puderam ser respondidas aqui ao vivo, né, durante a transmissão, depois a nossa equipe vai responder, né, a cada um deles. Os canais de contato, de comunicação ficaram disponíveis, as redes sociais, o site, né, os e-mails para quem entra em contato conosco. Em breve a gente já vai estar anunciando a próxima live, os participantes, né, de quem vai estar envolvido nisso. E qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente aí mesmo. Fica o nosso agradecimento para poder construir um debate produtivo, né, e evolutivo, né? Nós estamos evoluindo no assunto, né, e produzindo nele, né, Cleves? Com certeza. Obrigado, pessoal, a todos que participaram. Estamos totalmente à disposição nos canais disponíveis ali no site sba.agr.br, e uma boa tarde a todos e até a próxima. Um bom trabalho. Um abraço. Abraço. Até mais.
Obrigada.